E para nossa edificação, eu convido então você que abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo de número 7, nesta noite, Deuteronômio, capítulo de número 7. Nós leremos o texto da palavra de Deus a partir do versículo de número 6. Todo este capítulo é um capítulo muito precioso. Aliás, eu recomendo a você que leia o livro de Deuteronômio, porque o livro de Deuteronômio é um livro de pregações. São as pregações que Moisés fez em cima da lei que Deus usou para entregar no Êxodo. Então é um livro muito abençoado e de grande edificação para o nosso coração. Nós vamos ler Deuteronômio 7, dos versículos 6 até o versículo de número 8. Eu quero desafiar você, ainda dá tempo. Pegue o link do Conexão, mande pelo WhatsApp se você quer abençoar alguém com essa doutrina maravilhosa da eleição que mostra o grande amor de Deus por nós. Deuteronômio, capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que fale bondosamente ao nosso coração nesta noite. Vamos orar, clamemos a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado, Deus, pela tua misericórdia, ó Pai. Muito obrigado, grande Deus, pelo perdão de pecados. E muito obrigado, Senhor, porque tu nos amas. Tu nos escolhestes antes da fundação do mundo. Tu nos redimiste através da obra de Cristo Jesus. Tu nos selaste com o Espírito Santo da promessa e tens para nós um lugar garantido nos céus. Ó Pai, perdoa-nos os nossos pecados. Eu te agradeço porque tu estás comprometido, ó Deus, a trazer-nos de volta para ti. E o Senhor usa todos os meios possíveis para quebrantar o nosso coração. Muitas vezes o Senhor até nos disciplina para que nós nos humilhemos e nos submetamos, porque tu deste teu filho para morrer por nós. Então, Deus, impressiona-nos nesta noite com a tua palavra, com o teu amor, que esta mensagem que vamos ouvir nos motive à santificação, a uma vida de humilhação e de adoração ao Senhor, por causa desta bênção maravilhosa que o Senhor nos deu, a bênção da eleição. Alimenta a tua igreja, consola o coração do teu povo, abençoa a nossa vida e nos ajuda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus, queridos irmãos e irmãs. Meus queridos irmãos e irmãs, se alguém me perguntasse, pastor, dentre as principais doutrinas da Bíblia, qual é a doutrina que te motiva à missão, à pregação, à evangelização, ao pastoreio e a permanecer firme na fé e no ministério? Sem sombra de dúvidas, eu diria a vocês que uma das doutrinas que mais me entusiasma a continuar realizando a obra de Deus é a doutrina do amor eletivo de Deus. Porque Deus perdoa os nossos pecados e elegeu um povo, nós temos a certeza de que os eleitos de Deus se converterão. Porque Deus perdoa pecados e elegeu um povo, nós temos a certeza que os eleitos de Deus não somente se converterão, mas crescerão espiritualmente e serão edificados e alimentados por meio da pregação do Evangelho. Quando você tem a certeza de que o Deus soberano decidiu escolher o seu povo, salvá-lo através de Jesus, edificá-lo através da palavra e fazê-lo crescer por meio do estudo fiel e aplicação das Escrituras, então você vai ter
todo o ânimo para servir a Deus, porque você sabe que a edificação do povo, a conversão do povo, não depende da tua própria capacidade, nem depende da boa vontade do povo, mas depende da ação soberana e graciosa de Deus, que ama o seu povo, que o salva, que o santifica e que o prepara para viver na glória. Neste capítulo que lemos nesta noite, amados irmãos, Deuteronômio, capítulo 7. Neste livro que relata as pregações de Moisés nas campinas de Moabe, são as pregações de despedida do reverendo Moisés. Depois de 40 anos de pastorado do povo de Israel. Moisés, que foi usado para libertar o povo da escravidão, foi usado para dar a lei ao povo de Deus, para pastorear o povo de Deus no deserto, não vai entrar na terra prometida. E agora, então, o Senhor dá a ele a bênção de pregar gloriosas mensagens para a edificação do povo. Deuteronômio, a palavra significa a repetição da lei. Mas mais do que mera repetição da lei, o livro de Deuteronômio é pregação. Pregação da palavra de Deus, para preparar o povo de Deus para viver em fidelidade da terra prometida que eles receberão graciosamente da mão do Senhor. Nesse capítulo específico, Deus manda aos judeus destruir o povo de Canaã. Ele também proíbe o casamento com povos idólatras, para que o povo de Deus não se desviasse do Senhor. Mas, além de tudo que temos visto aqui também, o nosso Deus, queridos irmãos e irmãs, não somente manda que o povo destruísse aqueles povos cananeus ou proibisse o casamento com os povos idólatras, mas ele manda que sejam destruídas todas as imagens e todos os falsos deuses, para que não se misture o povo de Deus com a idolatria e se desvie do caminho do Senhor. E aí, então, ao desafiar o povo a se desviar da idolatria, ele dá o argumento pelo qual o povo deve se desviar da idolatria. Se você olhar comigo, o versículo de número 5 diz assim: porém assim lhe fareis, derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Deus está dizendo que o povo de Israel não pode idolatrar e tem que quebrar os altares, destruir as imagens e acabar com a idolatria, porque eles são o povo escolhido por Deus. E por isso, então, Deus usa Moisés para nos apresentar aqui, amados irmãos, essa bênção maravilhosa que é a eleição divina. É sobre isso que a nossa mensagem fala nessa noite. E ao olharmos para o texto da palavra de Deus, a partir do versículo de número 6, a palavra do Senhor nos diz que a eleição divina é uma eleição santificadora. A eleição divina é uma eleição santificadora. Assim diz o texto da palavra do Senhor. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. A eleição divina é uma eleição santificadora. O Senhor diz que eles podem quebrar aquelas imagens e destruir a idolatria porque eles são povo santo ao Senhor. A palavra usada para santo no hebraico significa, queridos irmãos e irmãs, um povo separado para adorar e servir única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Mas o Senhor diz que eles não somente são povo santo, eles são um povo escolhido soberanamente por Deus. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu. Foi o Senhor que escolheu soberanamente o povo. Não foi o povo que escolheu o Senhor. A eleição santificadora é uma eleição que nos chama a nos separarmos para Deus, mas ela é soberana. Foi o Senhor que soberanamente nos escolheu para sermos seus filhos. O texto diz: o Senhor te escolheu para que ele fosse seu próprio povo, separado de todos os povos que há sobre a terra. Ah, queridos amigos e irmãos, na época do Antigo Testamento, os judeus eram um povo de Deus. Agora, na época do Novo Testamento, todos nós, de toda raça, de cada tribo, de cada língua, de cada nação que crê em Jesus,
todos nós somos o povo de Deus. E o Senhor, então, nos escolheu antes da fundação do mundo, soberanamente, para sermos salvos em Cristo Jesus, porque Ele queria nos santificar. Aqui ele diz que escolheu o povo de Israel e o separou para ser um povo santo ao Senhor, para que ele não viva na mesma idolatria que todas as nações da terra, mas que ele viva para o povo de Deus. Há um versículo muito parecido com esse que está em Efésios, capítulo 1, versículo de número 4, ele diz assim, a partir do versículo 3, Paulo diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E o 4 ele diz: assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Com que propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus escolheu você, querido, que crê em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo para ser santo. Deus quer te livrar da sua ira eterna, mas Deus quer te livrar de uma vida de prostituição e de idolatria. E por isso ele mandou Cristo Jesus para morrer na cruz e pagar os seus pecados. Mas a Escritura diz que ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você fosse santo e irrepreensível perante ele. Por causa disso, do seu amor, ele te predestinou. Então Deus escolheu você antes da fundação do mundo, mandou Cristo morrer na cruz pelos teus pecados. Quando foi te salvar, ele soprou a bênção da nova vida no seu coração, te fez nascer de novo, te deu o dom da fé. Você creu em Jesus, foi selado com o Espírito Santo, e a partir deste momento o Espírito Santo veio e começou a habitar no seu coração, e agora você é separado do mundo, você é filho de Deus, você é nova criatura. Deus escolheu você para que você cresça na sua vida de santificação, para que você cresça em piedade, para que você seja cada dia mais e mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz em 1 de Pedro 1,16, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12,14 também diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você quer ver o Senhor, você precisa confessar o pecado, você precisa abandonar o pecado, você precisa pedir a Deus que te alimente com a palavra dele, e por meio da vida de oração dizer: Senhor, santifica-me, porque tu me escolheste antes da fundação do mundo para que eu seja um santo. Não que você vai ser perfeito nesse mundo e totalmente sem pecado aqui, não. Mas você foi separado para viver para Deus. E por isso você já é santo. Mas porque você é santo, então você vai crescer em santificação. Ontem à noite eu preguei num versículo maravilhoso no nosso culto vespertino, e o versículo de número 9 do capítulo 2 de 1 Pedro diz: vós, porém, que sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10 diz: vós que antes não erais povo, mas agora sois povo. Vós que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Veja bem o que o Senhor diz. Ele diz que você faz parte de uma raça eleita, você faz parte de um povo escolhido. Você é um sacerdote do Rei Jesus neste mundo. Você faz parte de uma nação separada. Você foi separado para viver para a glória de Deus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você não se pertence mais. Hoje eu conversava com a minha esposa de manhã acerca do sermão de ontem à noite e pensando nisso: meu Deus, eu não me pertenço a mim mesmo. Eu não posso fazer o que se me dá na minha cabeça. Cristo me comprou com o sangue dele. O meu velho homem tem que morrer. É Cristo quem tem que viver em mim. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Eu tenho dono. Ele me comprou com o sangue dele na cruz do Calvário. E ele fez isso para nos usar, para proclamar a sua palavra. A grande salvação que Cristo dá, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E por causa disso, então, ele quer transformar a nossa vida. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz.
Nós não éramos povo, agora ele fez de nós povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, agora nós alcançamos a misericórdia de Deus. Veja que Deus maravilhoso que nos escolheu. É por isso, irmãos, que nós precisamos entender que na justificação pela fé, na nossa conversão, o Senhor nos tirou da lama. Agora que nós já estamos em Cristo Jesus, na santificação, Ele está tirando a lama de nós. E quando Ele tirar toda a lama, nós seremos parecidos com Jesus e estaremos na eternidade com o Senhor. Se você vai passar a eternidade com Deus Santo, odeie o pecado na sua vida. Se arrependa dos seus pecados. Confesse ao Senhor o seu pecado. Peça a Ele perdão. Peça a Ele misericórdia. Ele promete em 1 João 9 que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, meu querido amigo e irmão, não zombe do Senhor. Se você foi escolhido para a santificação, se você foi objeto de uma eleição santificadora, você tem que levar Deus a sério e se arrepender do seu pecado e confessá-lo, e orar a Jesus para que Ele te encha do Espírito Santo e te dê a bênção de crescer espiritualmente. Se você zomba de Deus e fica brincando de crente, você corre sério perigo. O Senhor Jesus, no final do Sermão do Monte, conta uma história muito impactante. Ele diz nos versículos 21 e 23 daquele sermão: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais iniquidade. Querido amigo e irmão, esse texto é chocante. Jesus diz que nem todo mundo que disse que Ele é o Senhor nesse mundo vai entrar no céu. Ele diz que alguns que pregaram em teu nome nós não profetizamos. Alguns que oraram e Deus curou pessoas em teu nome nós não fizemos milagres. Alguns que expulsaram demônios em teu nome nós não expelimos demônios. E ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, todos vós, os que praticais iniquidade. Você está praticando iniquidade. Não adianta ser um grande pregador. Não adianta ser alguém usado para fazer milagres. Não adianta ser alguém que tem autoridade sobre o inferno, se você não vive uma vida de fidelidade com Cristo Jesus. Eu quero convidá-lo a sondar o seu coração. Pastor, como é que eu posso vencer o pecado na minha vida? A Bíblia diz no Salmo 119:11, guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E Jesus orou por mim e por você em João 17:17, dizendo: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É tendo a palavra guardada no coração, memorizada dentro de nós, que nós teremos poder para vencer o pecado. Cristo, na tentação, venceu o diabo com a palavra de Deus. E é por isso que você precisa ter a palavra de Deus interiorizada no seu coração. E precisa orar para que o Espírito do Senhor te capacite a obedecer a palavra, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor. O grande evangelista Dwight Moody dizia: ou a palavra de Deus te afastará do pecado, ou o pecado te afastará do livro de Deus. Que a palavra de Deus te afaste do pecado e que você, que foi eleito para ser santo, cresça em santificação cada dia mais e mais, para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor perdoe os nossos horríveis, feios e tristes pecados. Que Ele tenha compaixão de nós e que Ele nos dê a bênção de sermos parecidos com Jesus. Ó Deus, nos abençoa, dá-nos a graça de crescer em santificação, de sermos vazios de nós, cheios do Espírito e cada dia mais parecidos com Jesus. Nós queremos vivenciar a santificação que foi sonhada na nossa eleição na eternidade. Rogamos em nome de Jesus. Amém. A eleição divina é uma eleição santificadora. Mas a palavra de Deus tem mais boa notícia para o nosso coração. Deus quer nos abençoar
A eleição é uma bênção maravilhosa. O texto nos diz, em primeiro lugar, que a eleição divina é uma eleição santificadora. Mas, em segundo lugar, o texto da palavra de Deus nos diz que a eleição divina é uma eleição graciosa. A eleição divina é uma eleição graciosa. Vamos ler, queridos irmãos e irmãs, o versículo de número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Amigos e irmãos, o texto da palavra nos diz que o Senhor não amou a Israel, nem o escolheu por causa do seu desempenho, por causa da sua beleza, por causa dos seus próprios méritos, ou por causa do seu desenvolvimento, ou por causa da sua própria capacidade. O Senhor diz, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos que qualquer povo. Israel não era o melhor povo. Ele era o pior de todos os povos. Diz o texto aqui, ele escolheu você, não foi por isso, pois eres o menor de todos os povos. Querido amigo e irmão, o Senhor não nos escolheu porque nós éramos mais bonitos, mais cheirosinhos, mais preciosos, mais inteligentes, mais ricos, tínhamos mais capacidade. Não! 1000 vezes não! Porque a Bíblia diz que as nossas melhores obras diante de Deus não passam de trapos de imundícia, elas são repugnantes ao Senhor. Não é por nossa própria causa. Então, querido amigo e irmão, é loucura alguém dizer Deus escolheu fulano porque sabia que ele ia crer. Querido amigo e irmão, isso é tolice. Há pessoas que acreditam que Deus elege porque sabia que ia crer. Mas isso seria trapaça e antropocentrismo. A pessoa está dizendo que a eleição de Deus depende do homem. Não, Deus sabia que ele ia crer. Então Deus está trapaceando. Se Deus sabia que ele ia crer, ele tinha informação antecipada e tomou decisão conforme a informação que tinha. Até parece os corruptos brasileiros que têm informação anterior, corre lá à frente, faz o negócio e aí diz, eu escolhi, que coisa boa, tá vendo? Eu sei fazer boas decisões. Olha como eu sou inteligente e próspero. Deus é santo. Eles jamais fariam uma loucura dessa, meu querido amigo e irmão. Isso seria trapaça e é antropocentrismo. É um erro falar uma heresia desta. Deus escolhe o pecador graciosamente. Não é porque ele iria crer. Não é por causa da capacidade dele. Não é por causa de qualquer coisa que ele faria. É única e exclusivamente pela graça soberana do Senhor. A razão não está em mim. A razão não está em você. A razão está no Senhor. Ele soberanamente resolveu nos escolher. A decisão é dele. Eu não sei porquê. Lá no íntimo dele, ele tomou essa decisão. Talvez alguém me diga, mas pastor, não é injustiça? Como é que Deus escolhe um pecador e não escolhe outro? Não é injustiça, querido amigo e irmão. Porque justiça seria Deus pegar todos os pecadores e jogá-los no inferno. Essa seria justiça. Se ele resolve separar alguns para que Cristo morra por eles, isso não é injustiça, é decisão soberana dele. Ele fez com que Jesus morresse na cruz para pagar o pecado daqueles que ele escolheu. Você precisa entender que a razão não está em mim. Tem muita gente que diz os presbiterianos são muito soberbos, porque eles acreditam na doutrina da eleição, eles acham que são melhores que os outros. Nunca! Nós somos piores que os outros. Mas Deus, por sua soberana graça e por seu livre amor, resolveu nos escolher. Não depende de nós. Foi a graça dele. Jesus é claro ao dizer isso em Romanos 15, 16, irmãos, quando diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Ele diz, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça.
a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Querido, nós jamais escolheríamos o Senhor. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos capacidade de escolher o Senhor. A nossa vontade era contrária a buscar a Deus. Nós só escolheríamos fugir de Deus. Nenhum homem tem a capacidade de escolher a Deus. O homem, quando crê, mas pastor, eu não criei. No dia que o senhor fez o apelo lá, falou: quem crê em Jesus vai ser salvo. É claro que você creu, mas você só creu porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Mandou Jesus morrer na cruz por você. Fez com que o Espírito Santo plantasse uma semente de nova vida, soprasse a nova vida no seu coração. Te ressuscitou na alma, te fez nascer de novo, enquanto você ouviu a palavra. E aí você se arrependeu e creu. A conversão é arrependimento e fé. Mas até a sua fé foi dom de Deus. Foi um presente que ele te deu. É claro que na hora que eu estiver pregando a palavra, eu vou falar: todo aquele que se arrepender e crer vai ser salvo, porque a Bíblia manda falar assim. Mas depois que você se arrepende e crê, então você só vai entender que isso aconteceu com você por causa da graça soberana de Deus, porque você não tinha a capacidade de vir a Jesus por si mesmo. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9, que eu preguei na reunião de oração do sábado de manhã: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Graça é favor imerecido. Pela graça sois salvos. Você recebeu a graça mediante a fé. A fé foi a mão aberta. Porque pela graça, mediante a fé, nós somos salvos. Não vem de nós. É dom de Deus. É um presente de Deus. Nenhum homem pode fazer a obra da salvação para que ele não se glorifique. É pura graça, é favor imerecido. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está em Cristo, foi porque Deus te escolheu de maneira soberana e graciosa. E a eleição de Deus, irmãos, é tão impactante que ela chega a chocar-nos. A Bíblia conta a história acerca de um rei chamado Manassés, que é um dos homens mais maus da história da humanidade. Filho de um homem muito crente, piedoso, que foi o rei Ezequias. Manassés, na sua adolescência, perdeu seu pai e se desviou de Deus e resolveu adorar todas as falsas divindades dos cananeus. Ele encheu a casa de Deus de altares de adoração a ídolos, encheu Jerusalém de adoração a ídolos, desviou o povo da presença de Deus, a casa de Deus foi profanada. Ele abriu mão da palavra de Deus, meus queridos irmãos e irmãs. Ele chegou às raias da loucura de sacrificar os seus próprios filhos a demônios. Ele adorava o céu, adorava a lua, adorava as estrelas. Ele ofendeu a Deus com todo o seu ser. Até que Deus mandou o rei da Babilônia de longe capturá-lo e levá-lo de Jerusalém e colocá-lo numa prisão onde ele foi humilhado e se tornou escravo. E a palavra de Deus nos diz o que aconteceu com ele lá em 2º livro das Crônicas, capítulo 33, versículos 12 e 13. Assim diz a Escritura: Manassés, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração. E Deus se tornou favorável para com ele. Graça, favor imerecido. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu e você jogaríamos Manassés na cadeia. Talvez nós desejaríamos a pena de morte para ele, um homem que sacrifica seu filho a demônios. Será que um homem desse, diante dos olhos humanos, merecia viver? Mas Deus é tão misericordioso que o prendeu com correntes, o levou para ser escravo, e ele foi obrigado a suplicar, a orar ao único verdadeiro Deus, se humilhar, reconhecer o seu pecado, fazer oração, se arrepender. Isso foi obra do Espírito Santo, irmão. Manassés não tinha capacidade de fazer isso. Ele creu no Senhor, o Senhor o libertou e o levou de volta para Jerusalém. E o resto da vida dele foi tentando desfazer as maldades que ele tinha feito. Infelizmente, ele não conseguiu desfazer tudo, mas ele reconheceu que o Senhor era o seu Deus.
Meus irmãos, a graça de Deus é chocante. Nenhum de nós jamais permitiria que Manassés passasse na porta do céu. Mas Deus mandou Jesus na cruz para morrer por Manassés. E Deus deu a ele a bênção de se arrepender e crer. E ele creu e foi salvo. Pasme comigo. Nós encontraremos aquele assassino perdoado nos céus. Nós abraçaremos nosso irmão Manassés, porque ele foi salvo pela graça de Deus, como nós fomos. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Se não fosse a graça de Jesus, nós estaríamos, irmãos, todos no inferno. Alguns dias atrás, quando eu estava pregando em Juiz de Fora, nossa querida Giovana Maria voltou a cantar e cantou com a Viana um cântico maravilhoso que diz assim: é tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu para mim. Eu não tenho a afinação dela, não, irmãos. Mas o cântico diz que a graça liberta, cura e sustenta a nossa vida. Se você está em Cristo Jesus, é porque Deus te elegeu soberanamente pela graça dele. Então, meu querido amigo e irmão, se humilhe nessa noite. Arrependa-se diante de Deus de todos os seus pecados. Agradeça a Deus porque a graça te escolheu. E peça ao Senhor que te perdoe e te molde à imagem de Cristo Jesus. Louvado seja Deus por essa eleição tão maravilhosa. Que bênção é a doutrina da eleição. O texto nos apresenta aqui a eleição divina. Ele nos diz que ela é uma eleição santificadora. Em segundo lugar, ele nos diz que ela é uma eleição graciosa. Mas em terceiro e último lugar, o texto da palavra nos diz que ela é uma eleição amorosa. A eleição divina é uma eleição amorosa. Nós vamos ler o versículo de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. Está falando que o Senhor nos escolheu. Vai dizer por quê. Mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O texto diz porque Deus nos escolheu para a santificação de maneira graciosa. Porque ele nos amava. Veja bem que eu já disse que a razão não está em nós, é decisão soberana dele. Ele soberanamente resolveu nos amar. Ele olhou para a nossa miséria, para a nossa maldade, para a nossa sujeira e disse: eu vou amar este pecador. Vou mandar meu filho morrer na cruz por ele, vou escolhê-lo, ele vai ser perdoado, vai ser transformado e eu vou mostrar o poder do meu amor na vida deste pecador. Em tudo isso Deus é glorificado. Ele disse que escolheu a Israel porque ele amava aquele povo, mas porque também ele é um Deus fiel. O Senhor tinha feito uma aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, que abençoaria a descendência deles. Deus disse a Abraão que através da sua família seriam abençoadas todas as famílias da terra. É por isso que o Salvador do mundo nasceu na família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Porque Cristo que morreu na cruz para pagar os pecados de todos aqueles que creem nele, independentemente de sua raça, de sua tribo, de sua língua, de sua nação, da cor de sua pele. Todo aquele que se arrepende e crê em Cristo Jesus recebe de graça a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo nasceu na família de Abraão. E ele é o Salvador de todos os eleitos de Deus de toda a história e do mundo inteiro. É assim que, através da família de Abraão, Deus abençoa todas as famílias da terra. O nosso texto diz que o Senhor amava o seu povo, por isso o escolheu. E também para guardar o juramento que fizeram aos pais. Deus é Deus de pacto. Deus é Deus de aliança.
Quando ele promete salvar o seu povo, ele cumpre a sua palavra. E por causa disso, o texto nos diz que o Senhor tirou o povo de lá com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Querido amigo e irmão, a libertação do povo judeu tipifica a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Quando o cordeiro, querido amigo e irmão, é imolado na noite da Páscoa, na primeira Páscoa, e é colocado então nos umbrais da porta com folha de sopo o sangue do cordeiro, o anjo da morte passa e mata todos os primogênitos do Egito. Mas nenhum dos primogênitos da casa de Israel morre, porque o anjo passa na porta da casa e vê o sangue sobre os umbrais da porta. E o sangue daquele cordeiro simboliza o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto diz que Deus cravou Jesus numa cruz e derramou o sangue dele porque ele te amava, porque ele é o Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Jesus na eternidade, de que Jesus viria e morreria e pagaria o pecado do seu povo e que ele garantiria a salvação do seu povo. E por causa disso, Jesus morreu na cruz no seu lugar e ressuscitou. E, portanto, a partir daí, todo aquele que se arrepende do seu pecado, crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê nele como seu único Senhor e Salvador, crê que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Todo aquele que crê tem vida eterna, tem perdão de pecados, é declarado justo pela fé no tribunal de Deus. É, querido amigo e irmão, reconciliado com Deus o Pai, é adotado como filho de Deus, tem a vida eterna, tem um lugar garantido nos céus. Tudo isso por causa da eleição amorosa do nosso Senhor. Aleluia! Paulo diz em Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é por nossa causa, é por causa do amor soberano de Deus. Ah, querido amigo e irmão, é por isso que a palavra de Deus diz em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A eleição concretiza na cruz a prova do grande amor de Deus, que deu seu único Filho para pagar os pecados de todos aqueles que vão crer nele. E você sabe que vão crer nele somente aqueles que Deus escolheu soberanamente. É graça do Senhor. Que amor maravilhoso, meus queridos irmãos e irmãs. O amor de Deus, a ponto de nos escolher e dar seu único Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, ainda que sejamos tão maus, tão horríveis, tão ingratos, pecadores. Nunca ninguém nos amou como Jesus. Por causa, amados irmãos, deste maravilhoso amor, nós cremos e fomos salvos. E por causa dele, nós pregamos o Evangelho. Se você recebeu esse amor maravilhoso, você não sabe quem Deus vai salvar. Porque alguém pode dizer, pastor, então já que Deus tem os eleitos dele, não vamos evangelizar. Isso é uma grande bobeira, irmão. O raciocínio é contrário. Porque Deus tem os eleitos dele, nós vamos evangelizar. Porque nós sabemos que os eleitos serão convertidos quando nós pregarmos para eles. Nós temos mais certeza do que aquele que não acredita na doutrina da eleição. Então, se eu creio nessa doutrina maravilhosa, é aí que eu vou pregar. Alguns dos maiores evangelistas da história da igreja, homens como George Whitefield, Charles Spurgeon, Henry Martin, Simonton, que veio ao Brasil, todos eles criam poderosamente na doutrina da eleição. Era uma motivação para a evangelização. Porque eu sei que eu vou pregar e Deus, pela sua graça, apesar de mim, vai salvar o povo que ele escolheu. Louvado seja Deus. Se eu creio nessa eleição amorosa, eu vou dizer aos pecadores que Deus é santo e criou o homem para a glória dele. Mas, em segundo lugar, que o homem ofendeu esse Deus e agora merece ir para o inferno. Mas, em terceiro lugar, eu vou dizer que Deus amou o pecador. E todo aquele que se arrepender e crer em Cristo Jesus vai ser salvo. Então, eu vou dizer ao pecador, arrependa-se e creia. Se você se arrepender e crer, você vai ser justificado no tribunal de Deus. Você vai ser perdoado dos seus pecados. Você vai ter a vida eterna. Você vai ser selado com o Espírito Santo. Você vai ser reconciliado com Deus Pai. Você vai se tornar filho adotado de Deus, vai se tornar amigo de Deus. É por causa dessa eleição amorosa que nós podemos pregar com fé
pois sabemos que Deus vai converter o povo que ele escolheu antes da fundação do mundo. Preste atenção, você que está nessa live. Se você se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo Jesus, você vai ser salvo pela graça mediante a fé. Mas talvez agora, no final da exposição, alguém pergunte, irmão, pastor, como saber se eu sou eleito? Primeira coisa, você precisa reconhecer que você é pecador, que você merece o inferno e merece a ira de Deus. Segunda coisa, você precisa reconhecer que Deus te amou e mandou Cristo Jesus para morrer na cruz e pagar os seus pecados. Terceira coisa, você precisa então dizer, Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Por favor, Deus, me perdoa. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único que pagou a minha dívida. Eu recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu creio nele como meu Senhor e entrego minha vida a ele nesta hora. Se você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador, crer que Cristo morreu na cruz por você, se arrepender e crer, você é eleito, você é salvo. A sua conversão é a grande evidência da sua eleição. Converta-se a Cristo Jesus, porque nenhum homem que não é eleito jamais será convertido. Todos aqueles que creram porque são eleitos, ainda que não acreditem na doutrina da eleição. Pasme com isso. Se eles creem em Cristo Jesus, eles são salvos porque foram eleitos antes da fundação do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa crer, então, que Jesus é o único mediador entre Deus e você, que ele é o teu único Senhor e Salvador, que ele é o Filho de Deus que pagou os teus pecados. Receba-o assim, pela fé, como teu único Senhor e Salvador. Eu quero perguntar a você que se diz crente, você ama a Deus? Você ama cultuar ao Senhor? Você ama o culto a Deus? Você estava com saudade na pandemia e correu para a igreja para sentar na mesa, tomar ceia, ouvir a palavra, perceber a presença de Deus no culto presencial? Você ama os perdidos? Você se entristece quando alguém peca e vive longe de Deus, mesmo que diga ser servo do Senhor? Você busca crescer em piedade e pede a Deus misericórdia para você todos os dias, pedindo a Ele que te livre dos seus pecados e te molde à imagem de Cristo Jesus? Preste atenção, se você é eleito, você vai se arrepender dos seus pecados, vai buscar viver em santidade e vai cada dia mais, pela graça de Jesus, lutar para se afastar do pecado. Se você é eleito, você vai se humilhar diante de Deus. Você não vai dizer, eu sou eleito, eu sou o melhor teólogo, eu faço parte dos mais inteligentes. Não. Você vai dizer, eu sou um pecador miserável, eu mereci o inferno. Deus me escolheu pela graça dele. Eu me humilho e agradeço porque eu fui salvo por sua maravilhosa graça. Mas se você é eleito, além de buscar viver em santidade, se humilhar na presença do Senhor, adore o Senhor por seu imenso amor, por sua tão grande salvação. Tenha prazer no culto a Deus. Busque adorá-lo na igreja conosco nos domingos. Se envolva com os ministérios da igreja. Invoque o Senhor dentro da sua casa. Coloque a sua família nos pés de Jesus. Mas se você é eleito, além de buscar viver em santidade, primeira implicação, além de se humilhar na presença do Senhor e além de viver para a glória de Deus, abra sua boca e pregue o evangelho de Jesus. Porque os outros eleitos só virão a Deus por meio da pregação do evangelho. A palavra de Deus diz em Romanos 10, 17 que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente nesta noite. Que você glorifique ao Senhor de todo o seu coração e que você louve a Deus por essa bênção tão maravilhosa que é a bênção da eleição. Aprendemos nesta noite que a eleição divina é uma eleição santificadora, é uma eleição graciosa, é uma eleição amorosa. Nós merecíamos o inferno, mas Cristo nos amou, deu sua vida na cruz para salvar, porque o Pai nos escolheu. A Deus seja a glória, louvado seja o Senhor por tão grande salvação. E porque Ele nos escolheu, nós temos a certeza plena que das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá nos arrebatar. Que Deus te abençoe ricamente, querido, que você se regozije nessa eleição maravilhosa.
que ao ouvir sobre essa doutrina tão preciosa, você se consagre mais ao Senhor, dizendo: o Senhor me amou, nunca ninguém me amou como Ele, eu quero viver para Ele, em fidelidade. Que você entenda que é um privilégio participar da missão de Deus, e que você diga: Deus tem seus eleitos, eles só virão por meio da pregação do Evangelho. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida para alcançar esses eleitos, para a honra e a glória do nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa doutrina tão maravilhosa. Ela é a garantia de que o céu é nosso, de que a vida eterna é nossa, de que o Senhor vai sempre estar conosco e de que, apesar de nós, Ele vai nos usar para a glória dele. Aleluia! Louvado seja Deus por tão grande salvação.